Hoje a gente vai aprender uma coisa extremamente complexa, mas a gente vai mostrar isso como uma brincadeira. Digamos que eu fosse um grande mágico, né? Um mago. Só que é um mago meio maluco. E eu tenho à minha disposição um lápis e uma sineta. Então eu resolvo criar a seguinte situação. Eu pego o lápis e, por uma mágica, eu faço com que ele fique balançando no ar na minha frente. No instante ele está com a ponta virada para cima e no outro instante ele está com a ponta virada para baixo, mas não na vertical. Ele fica balançando de um lado para o outro, vai para cá, vai para lá, né? E eu posso representar isso como vocês vão ver agora numa figura. As linhas verde, vermelho e azul são representações de posições do lápis em 3 instantes diferentes, sendo que a ponta do lápis está na superfície da esfera. Na nossa representação, a base do lápis está sempre no mesmo ponto, mas isso é só para facilitar o desenho. O lápis, na realidade, ele está na frente do mago e ele fica pulando no espaço. E não é que ele vai de uma posição para outra. No instante ele está na configuração verde, na outra no vermelho e etc. Assim por diante. Saindo um pouco da brincadeira, a gente pode considerar cada uma dessas posições do lápis como posições de um vetor. E a gente pode então traçar os chamados eixos cartesianos x, y, z. O z é o eixo para cima. Então, num determinado instante, a gente tem a direção do vetor. Se a gente considerar o equador ali, né, que o vetor está voltado para cima ou está voltado para baixo. E é importante dizer também que esse vetor tem um tamanho 1. O ângulo do vetor com o eixo z, que é o eixo vertical, é o ângulo θ. E o ângulo do vetor com o eixo x é φ. A gente pode ver isso lá na figura, né? E voltando à brincadeira, se enquanto o lápis está pulando das várias posições, eu tocar tal sineta, né, o mago tocar a sineta, o lápis ele vai pular para a posição completamente vertical, para cima, né, ou vai pular para completamente vertical para baixo, dependendo do ângulo θ naquele momento. O ângulo θ ele pode ir de 0 até 180 graus. Se a gente for falar em termos de radiano, né, 180 graus é π radianos. Então, se θ for menor ou igual do que π sobre 2, que é 90 graus, o lápis vai para cima, né? Para vertical para cima. Se θ for maior do que π sobre 2, que é 90 graus, o vetor ele vai na vertical para baixo. A grande sacada da computação quântica foi convencionar, então, que se θ é menor ou igual a π sobre 2, o vetor ele tende para zero. E esse tende para zero é simbolizado por aquela figurinha que vocês estão vendo ali, que é chamado de ket zero. Quer dizer, quando o vetor vai para lá, ele define um valor zero. Se o θ for maior do que π sobre 2, quer dizer, se o vetor está viradinho para baixo lá do equador, a gente tem então a definição de que nós temos uma tendência para 1, é o chamado ket 1. Então vocês veem que nós temos aí no caso, muito parecido com aquele negócio do bit, que o bit pode ser 0, pode ser 1, nós temos aqui, no caso, né, o vetor, ele tende para 0 ou tende para 1. Quando o vetor ele vai para 0, a gente fala que ele decai para 0. Quando ele vai para 1, a gente fala que ele decai para 1.
Os muito religiosos que me desculpem, né? Mas Deus, isso quem acredita em Deus também, claro, ele criou em todos os átomos, ele criou no elétron uma coisa chamada spin. Então o elétron ele fica girando ou para um lado ou de uma hora para outra ele vira para girar para o outro lado. E ele fica balançando também em ângulos diferentes. Usando um negócio antigo que vocês, não sei se vocês conhecem, que é a regra da mão direita, quando o elétron ele está girando na direção dos dedos, o polegar indica se ele está virado para cima ou virado para baixo. Então a gente pode considerar mais ou menos o elétron como o nosso lápis aí. Ele fica, uma hora ele fica para cima, outra hora ele fica para baixo e variando os ângulos. E quando eu consigo ler esse elétron, consigo ler o spin, né? A posição desse elétron aí, na hora que eu meço essa posição, ele decai ou para 0 ou para 1. Ele fica ou virado completamente na vertical para cima ou na vertical para baixo, considerando um vetor que passa pelo eixo dele. Mas vamos voltar à nossa figurinha aí, que na realidade é uma esfera, e é chamada essa esfera de Bloch, porque esse Bloch é um matemático, né, que resolveu estudar e definir uma fórmula que mostra a probabilidade do nosso vetor ele decair para 0 ou decair para 1, dependendo desses ângulos, tanto o ângulo θ quanto o ângulo φ. E vamos então ver como é que essa fórmula nós não vamos deduzir. Se você acha interessante esse tipo de coisa, você vai ter que estudar muita matemática, porque o nosso Bloch aí ele entra sempre com números imaginários, né? E ele usa também a chamada fórmula de Euler ou de Euler. Mas vamos ver a fórmula, e a gente não vai deduzir, mas como bons mineiros que somos, a gente vai testar se a fórmula funciona ou não funciona. Vamos ver isso então passo a passo. A fórmula na realidade mostra a soma das duas probabilidades, a probabilidade do vetor tender para 0 mais a probabilidade do vetor tender para 1. A soma dessas duas probabilidades obviamente vai dar 100% ou 1, né? Então nós temos aí a fórmula, que é cosseno de θ sobre 2 para a parte da probabilidade de ir para 0, mais aí é o número de Euler elevado ao i, que é o imaginário, né, de φ, multiplicado pelo seno de π sobre 2. Essa parte aí é a tendência para ir para 1. Imagino que quando você estudou matemática, provavelmente talvez na faculdade de engenharia, coisa e tal, você, no dia que teve a aula sobre a fórmula de Euler, você faltou. Mas negócio de cosseno e seno você deve lembrar bem, negócio do número imaginário também deve lembrar melhor. Então vamos colocar aí o que significa essa fórmula de Euler aí, né? Isso aí é igual a cosseno de φ mais ou menos i do seno de φ, tá? Então isso aí é um número complexo, né? Chamado número complexo, que tem uma parte real
uma parte imaginária. Vamos então fazer o nosso teste, considerando que o θ é π sobre 2, que é 90 graus, e o φ é 0. Intuitivamente, se a gente considerar que θ é 90 graus, o nosso vetor vai estar ali retinho na horizontal, né? Ali no equador. Isso significa que ele tem 50% de possibilidade de colapsar para 0 e 50% de possibilidade de colapsar para 1. Nós temos ali, então, fazendo as substituições, né? Cosseno de π sobre 4 é a parte que vai tender para 0, mais, e aí nós temos que o cosseno de φ, se φ é 0, o cosseno é 0, e o seno de φ aí, no caso aí, é 1. Então a gente pode fazer essa substituição aí, dessa parte aí da fórmula de Euler, 0 mais ou menos i, multiplicado por seno de π sobre 4, que é a parte da tendência para 1. Então cosseno fica cosseno de π sobre 4 na tendência para 0, mais ou menos i, seno de π sobre 4 na tendência para 1. Agora, vocês talvez não lembrem, mas no caso de números complexos, a gente tem, por exemplo, se a gente tiver x mais yi, a parte real mais a parte imaginária, se x for igual a y, nós temos y igual a 0. Então vamos fazer as substituições aí. Nós temos aí cosseno de 45 graus, né, que é π sobre 4, igual a seno de 45 graus. Então aquilo ali, o que seria o tal do y, é 0. Então nós temos cosseno de 45 graus na parte de tendência para 0, e na parte da tendência para 1 nós temos 0, né? Cosseno de 45 graus é 0,7071, não sei o que, onde a probabilidade é o quadrado desse negócio aí, 0,7071, isso aí vai dar justamente meio. Então, se eu tenho meio, eu tenho a probabilidade de ir para 0 semelhante à probabilidade de ir para 1, o que mostra que a fórmula está correta. Vocês que certamente estão vendo esse curso porque estão interessados em computação quântica, já devem ter ouvido falar no tal do qubit, né? E já devem ter percebido que esse nosso vetor aí, que a gente brincou de que é um lápis que fica pulando de um lado para o outro, é justamente um qubit. E na vida real, digamos assim, né, o pessoal de hardware conseguiu domar um elétron. Ele consegue domar o elétron e consegue fazer a medição do spin desse elétron. E na hora que ele mede, ele vai decair, conforme a posição que ele tiver lá, ele vai decair para 0 ou 1. E assim eu posso criar uma série de processamentos, né, usando o qubit. Vamos voltar então ao nosso aplicativo lá, o aplicativo da Microsoft, em que eu posso criar um qubit ou vários qubits, e a partir daí eu posso chegar a determinados valores aí. Vamos no exemplo, vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Vamos aos exemplos então. Vamos então usar aqui o aplicativo da Microsoft para trabalhar com 2 qubits e vamos ver quais os resultados que vão aparecer quando a gente mede os 2 qubits. Então o programa aqui
começa com um namespace qualquer, como a gente viu na aula anterior. Depois eu coloco aqui que eu estou usando essas bibliotecas aqui. Tem um entry point e tem um operation aqui que tem esse nome. E no caso aqui tem o results, né? Que vai ter um resultado. E aqui então é que eu defino que eu quero ter 2 qubits. Use qubits e aqui qubits 2, né? E eu tenho que aplicar uma gate chamada Hadamard, porque quando o qubit é criado aqui, especificamente no aplicativo, ele não está ainda em superposição, quer dizer, ele não está girando ainda, digamos assim. Então eu aplico aqui esse tal de Hadamard, e aí eu tenho o primeiro qubit e o segundo qubit aqui, os dois estão girando lá, né? E aí eu meço cada um dos qubits aqui, tá? Eu meço esses qubits, coloco o resultado em results aqui, depois dou uma resetada aqui, porque eu posso então rodar esse script várias vezes, né? Como eu falei para vocês, eu posso rodar uma vez só, mas é interessante que eu rode várias vezes. Então vocês veem aqui embaixo que eu vou ter aqui o número de shots, vou colocar 100 e eu vou rodar isso aqui 100 vezes. Vamos ver se vocês vão entender aqui o que vai acontecer, tá? O que aconteceu aqui, né? Na realidade eu rodei 2 vezes aqui, né? E o último resultado, na realidade rodaram 198 vezes, o último resultado foi um 01, porque eu posso ter 00, 01, 10 e 11. E aqui eu tenho então o último resultado que é 01. Mas aqui do lado de cá, ó, como eu rodei essas 198 vezes, né, eu vejo aqui a distribuição desses resultados nessas 200 vezes. Assim, intuitivamente, a gente acha que vai dar 25% de cada uma, e aqui o valor é razoavelmente aproximado aqui. 23% das vezes deu 01, 23% 00, 26% 10 e 28% 11. Então, vocês veem que no caso aí, eu podia gerar um número aleatório, no caso específico. Na última rodada do programa, foi gerado o número binário 01, que é o decimal 1. Tá? Mas eu poderia ter outros resultados aqui. Vocês veem aqui que eu tenho aqui o 0, o 1, o 2, e esse 10 aqui não tem equivalente nem em decimal. Mas vamos rodar de novo. Importante que vocês percebam, né, que aqui no result aqui apareceu a última rodada. Né? Digamos que no programa eu quisesse só o último resultado, eu teria que mudar ali o script para ele dar na console o último resultado. Nós fizemos uma coisa mais genérica. Vamos rodar de novo aqui. Vamos ver se vai dar 01. Não deu, tá vendo? Deu 00. Né? Eu rodei aqui, no caso aqui, rodei 100 vezes, né? Deu 00. Né? E aqui vocês veem que a distribuição dessas 100 rodadas aqui deu mais ou menos, deu diferente, mas mais ou menos aquele 25, 25, 25, 25. Né? Deu 00. Vamos rodar outra vez aqui. Deu 00 outra vez, o que não é uma coisa muito comum, mas pode acontecer, né? Vou rodar mais uma vez aqui. Isso é como se fosse uma roleta, né? Vou jogar dados. Aliás, esse negócio de simular um dado é uma ideia interessante. Você então, tendo essa visão dos qubits, você pode criar simulação de várias coisas. É o que a gente vai ver justamente nesse curso.
uma coisa simples é simular um jogo de dados, né? Agora, tem coisas que você precisa pensar na hora que você monta esse negócio. Por exemplo, quais seriam os resultados binários aí para dar os seis, as seis faces do dado, né? Primeiro você tem que pensar que aqui a gente está trabalhando matematicamente e a gente começa com zero. Então a gente tem um binário zero, que é 0, o 1, que é 1 decimal, o binário 1, 0, que é 2, o binário 1, 1, que é 3, o binário 1, 0, 0, que é 4, e o binário 1, 0, 1, que é 5. Então a gente vai... Primeiro, vamos precisar de quantos qubits? 3, né? Que a gente tem aí o 100 e o 101. O resultado, a gente, na nossa simulação, a gente vai chegar a um determinado resultado e vai ter que acrescentar uma unidade, né? Se der, por exemplo, nos 3 qubits, né? Deu 0, 0, 0, o decimal é 0, o resultado do jogo de dados é 1. Né? Se der 1, 0, 0, o resultado é 4, você acrescenta 1, no dado é 5. Em alguns resultados aí, por exemplo, 1, 1, 1 não teria significado aí, né? Porque não vai dar nenhum número entre 0 e 5. Então está aqui o nosso programa. A gente tem o namespace, tem as bibliotecas aí, entry point, e aqui nós criamos um array de qubits aqui, né? 3 qubits. Tem que aplicar o Hadamard aí. Para que aplica o Hadamard? Porque o qubit é sempre gerado tendendo a 0 e aqui com o Hadamard ele começa a girar. Então aqui a gente faz um for, então percebam aqui como é que a gente faz um loop no Q Sharp, né? Com for de i, indo de 0 a 2 e colocamos o índice i aqui dentro, né? Nós fazemos aqui a medida dos resultados e a gente converte os resultados para decimal. E se o valor do decimal é menor ou igual a 5, a gente coloca na mensagem aqui, o resultado é o valor do decimal mais 1, né? Por aquilo que a gente falou. Porque aqui a gente está trabalhando com zero, que na realidade não existe num dado. E a gente reseta aqui, porque a gente pode rodar isso aqui várias vezes. Vamos rodar então, com 100 shots aqui, vamos ver o resultado que dá, né? Então joguei o dado, qual o valor que eu ganhei aqui? Vamos ver, né? Deu 4. Vamos jogar. Esse resultado aqui é do último. Eu joguei na realidade 100 vezes, né? Esse aqui é o 999, que a gente está trabalhando sempre com o 0, né? Então o último resultado é 4. Vamos jogar de novo. O último resultado aqui deu 1, né? Eu podia jogar só com 50 shots aqui. Você vê que o negócio dos shots aqui não tem muito sentido, podia ser um shot só. Com 50 aqui, resultado aqui deu 4, né? Tá? Vamos ver se a gente coloca um só aqui, né? Um resultado aqui, vamos ver. Deu 3, tá? Então aqui eu esqueci aquele negócio dos 100 shots, rodei uma vez, joguei uma vez o meu dado e tive o resultado 3. A gente usa esses negócios dos shots aqui, como a gente viu anteriormente, quando a gente quer uma verificação da distribuição. No caso aqui a gente não pediu isso, né? Poderia ver a distribuição de resultados do dado de 1 a 6, né? Mas seria outro script. Vamos rodar de novo. Esse é o 2, né? Tá? Rodar de novo. 4. Algumas vezes que eu rodar aqui pode não dar nada, né? Aí, por exemplo, aqui, né? Não deu nada, porque é um valor que não tem equivalente de 0 a 5. Rodei e deu 3.
Então espero que vocês tenham entendido a sofisticação de quando eu faço a simulação. Para terminar essa nossa aula, então, vale a pena contar uma historinha que foi quando o Bohr, né, o Bohr era o físico, considerado o pai da física quântica. Ele fez essa apresentação dessas ideias aí do que a gente está chamando de qubit aí, mas ele fez uma apresentação parecida com isso que a gente mostrou aí, né? E nessa apresentação lá estava o Einstein, né? Que é considerado o cara mais inteligente da humanidade, e ele ouviu essa história toda aí da ideia de que o elétron tem esse spin e fica variando, vai para cá, vai para lá, não sei o quê, e ele não concordou muito com essa ideia e fez a famosa declaração dele, que foi um dos poucos erros que ele cometeu na vida, e ele falou que Deus não joga dados. E saiu da sala lá onde estava sendo, o Bohr estava fazendo a apresentação. Depois, experimentalmente, ficou provado de que o Bohr estava certo e essas ideias quânticas eram a realidade da natureza, né? É isso aí. Vamos terminando então a aula, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem e não aceitaram muito, vocês estão em boa companhia, né? Porque o Einstein também não aceitou muito esse negócio, não. Mas fique com a gente aí e a gente vai continuar o nosso curso com coisas mais práticas ainda. Obrigado.